meu nome é Avelino Teribe, né? Eu tenho 79 anos, segundo o distrito de Antônio Prado. Isso em 1942, a 14 de abril de 1942 que eu nasci. E estou aqui até hoje. Só saí daqui para servir o exército e depois voltei e estou aqui até hoje. O meu avô veio da Itália. O meu bisavô veio da Itália e o meu avô ele veio de lá com 6 anos, né? E aí o meu avô ele se criou aqui na beira do Rio da Prata e aí foi, casou e formou uma família ali que pertencia, ele falava sempre São Valentim, mas na verdade pertencia à linha Paranaguá. E ficaram anos e anos, até não sei te dizer quando. Aí depois de anos, então o falecido pai ele casou e já começou a trabalhar com ferraria. Até em torno, acho que dos anos 75 por ali. Quando mais ou menos o senhor acha que ele começou a trabalhar com ferraria? Ele começou novo, ele trabalhou em torno quase de 60 anos. Então, ele começou a trabalhar com ferraria lá na 1915? Novo, porque ele era um gurizão. E aí, ele... Sabe como é que é gurizada? Não tem aonde cair morto, né? Essa coisa toda. Então, tinha uma ferraria aqui do Zanguinoni. E ele foi lá, novo. E aí, ele aprendeu. E depois de anos, então, ele começou... por conta dele, né? E trabalhou a vida toda como ferreiro? Toda a vida como ferreiro. E era um ferreiro profissional. Não tinha ninguém que dava a dureza na ferramenta que nem ele dava. E cada ferramenta que ele fazia, ele gravava o MT. Porque se alguém viesse reclamar de alguma coisa, não tinha como, porque estava gravado lá. Ele garantia a ferramenta que ele fazia. Como é que era o nome dele? Máximo Terribile. Aí ele gravava MT na ferramenta. Isso foi muitos anos. Depois de muitos anos teve gente que falou: olha, Máximo, acho que não é bom tu colocar isso aí, porque de repente naquela época também, né, a fiscalização, coisa, né, tal, né, mas ele sempre continuou gravando o MT na ferramenta que ele fazia. Era uma foice, era uma enxada, era uma balança, toda a ferramenta que ele fazia era toda ela gravada. O que ele gostava mais de fazer? Olha, ele fazia carroça, foice, enxada, máquina de sulfatar, tudo que o colono precisava, negócio de ferramenta, ele fazia tudo. Ele até consertava até fogão velho, até isso ele consertava. Aquela maquininha de plantar milho antigamente, fazia isso aí, fazia tudo. Por exemplo, da carreta, ele fazia toda a ferramenta. E olha, como é que o cara ia fazer a roda de ferro para colocar na roda de madeira, né? Como fazer, medir para dar certo. Aí, ele tinha uma carretilha, né? A carretilha tinha um furo, ele passava o giz. Aí ele ia ao redor a roda com a carretilha, tantas voltas, deu tantas voltas, né? Depois ele pegava a barra de ferro, ele passava a carretilha até lá, aí ele cortava o ferro aí.
solda não existia. Então ele, depois ele colocava no fogo, né? Cortava no meio e tinha uma plaqueta que ele colocava no meio que fosse que nem uma solda, né? Ali. E depois ele batia pam, 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 até fechar aquilo lá. E ficava um pedaço só. E a roda, claro, de ferro para fazer, ele tinha uma máquina, né? Que girava assim, aí dava aperto nos roletes, e aí ela ia envergando, até chegar na medida certa para fazer isso aí. Mas fazia de tudo. Aquelas dobradiças de portão na colônia, para cá, fazia de tudo. Aquela fechadura, né? Mas fazia de tudo, com ferro fazia qualquer coisa. Fazia correntão, argola, fazia de tudo. Naquela época, como que ele fabricava aquelas máquinas de dar sulfato, então tinha um castanho ali da linha Comercindo, ele tinha bastante pareirado. E não tinha como só nas costas com aquela máquina, né? Aí ele veio ali para inventar fazer alguma coisa diferente, né? O que eles fizeram? Pegaram um eixo de carreta, duas rodas pequenas, né? Uma meia carreta no caso, né? Com, como é que eu vou te dizer? 2 barotes ali, né? E amarrava o burro no meio, né? Daquilo lá. Ele pegou um tambor de 200 litros, né? Ele, como ele fazia aquelas máquinas lá, ele adaptou uma na tampa do tambor ali. Aí, então não precisava mais colocar nas costas. O burro ia puxar aquele tambor de 200 litros e um cara aqui bombava e outro com a mangueira ia dar sulfato nas paredes. Passava até ali no canto, tinha o eucalipto grande ali, que ele amarrava os burros aí ele trocava os ferros das mulas, dos cavalos, tudo. Ele fazia tudo que é coisa. Ele fazia a ferramenta e depois ainda ele chamava, como é que se diz, encerrar a mula, encerrar o cavalo, né? Fazia tudo. O que ele fazia de facão para os motoristas, aí na época passava no motorista aí bastante. Fazia facão desse tamanho assim, ó. Os motoristas, quanto maior, melhor. Na época dos caminhoneiros de Antônio Prado. O senhor lembra como é que era feito? Do que era feito? Olha, ele fazia de mola de caminhão. E ficava um aço muito bom. E aquelas rodas de ferro de carreta, posso voltar, né? Aquilo então ele comprava um aço, né? A marca era Belfort, em Porto Alegre. E aí ele usava o que tinha de melhor. Agora, para fazer um facão, essas coisas, tudo ali, então ele usava mola de caminhão. Ele fazia o cabo ali, né, com um chifre. Esquentava no fogo, né, ele amolecia, né, aí recortava e depois ele arrebitava. Colocava 3 arrebites. 3 arrebites e aí batia lado a lado, né? E depois, claro, né? Uma esmerilhada, uma lixa, uma coisa, né? Aí ficava perfeito. Em 1930, por aí, ele comprou aqui onde eu estou hoje. E aonde que eu estou hoje aqui, tinha a ferraria. Aí, essa ferraria foi até 1954. Depois foi tirada a ferraria, que a gente construiu um posto naquela época lá, né?
E aí ele colocou a ferraria aqui no lado, que ele morava aqui no lado, né? Morava em cima e embaixo tinha a ferraria. Aí ele continuou anos e anos aí. O senhor lembra como é que era a ferraria por dentro? Ah, a ferraria por dentro tinha, ó, bigorna, o maio, esmerilho, e tinha o fogo que era puxado com, fazia arco foles. Tinha um cabo comprido, né? E aí... Como é que é o nome? Foles. Mantesa, só em italiano, mantesa, né? Aí era uma coisa grande, alta, comprida, né? Com o bico, né? Aí então quando tu puxava lá aquela parte lá, fazia um ar daqueles, né? Aí o fogo ficava ligado. Antigamente tinha 3 ferrarias aqui e tinha uma lá na linha Castro Alves, que era no tal de Pinicioli, né? E tinha mais uma que eu me lembro aqui em Nova Treviso, que era dos Pozzolo. Porque antigamente ferraria era que nem oficina hoje, né? O senhor chegou a trabalhar? Não. Na ferraria eu nunca trabalhei. Quando que eu tinha em torno de 13 anos de idade, aí eu larguei da escola e comecei a levar tijolo aqui para construir o posto naquela época lá. E aí eu fiquei trabalhando aqui a vida inteira praticamente. Só fui servir o exército, voltei e aí continuei trabalhando aqui. A gente era nosso, vendemos. E depois quando eu voltei do exército, eu paguei aluguel uns 10 anos mais ou menos, aqui. E depois eu consegui comprar de volta de novo. E estou aqui até hoje. E naquela época, né? Então quando que precisava bater esses ferros grossos, coisa assim, levantava 3 horas da manhã. E aí, para bater um ferro grosso, só com martelo não tinha como, né? Então tinha a mãe ali, que ele com martelo, ela pegava a mareta, então era pam, 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 até o ferro ficar do jeito que ele queria. Aí ela, quando terminou, ela ia lá no balcão e ia fazer aqueles lampião, charrete, chamavam, naquela época, a querosene, um estupim a querosene. Olha, isso ali é tudo para colônia, né? Mas ele tinha fregueses aqui, de Pinto Bandeira, Veranópolis, Antônio Prado, e por lado de Flores da Cunha, Nova Pádua, porque ele sabia que era um ferreiro muito bom.